Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo mais um episódio dos Gênios da Bola. Eu sou o Diogo e quem tá comigo é o Danilão. E aí, Diogão, mais um episódio. Tivemos aí Copa do Brasil e infelizmente ela tá voltando. A temida data FIFA que vai deixar a gente sem jogos de futebol aí pra assistir. Boa. Pouca coisa, né? Vai ser rápida, né? E aliás, vamos já falar aqui, né? Domingão, teremos 8 live horas da do noite. Gênios. Vai ser uma live para analisar os eleitos prefeitos? De jeito nenhum, porque eu tô nem aí pra quem vai ser eleito. Claro que não. A gente vai A gente analisar os 4 eleitos para Série B de 2025. Boa. Isso aí. A gente vai conversar sobre Brasileirão. Vai ser uma live com imagem e tudo. Eu da minha casa, o Danilo da dele. Vamos fazer uma simulação. Usar a simulação do GE. Famosa simulação, né? No domingão vai estar faltando aí 9 rodadas para a maioria dos times. Ainda tem jogo atrasado, mas a gente já vai simular, dar nosso veredito. Quem cai e quem não cai. Quem vai cair, quem vai ser o campeão, quem vai ser o G4. Tudo será definido no domingo. Boa. E a palavra dos gênios é a verdade. É a que vale. Lógico. Porque aqui o Gênios é compromisso com a verdade. Com certeza. Duvidaram das informações do nosso vídeo. Sim. Fomos lá e comprovamos com fatos e fontes que o Gênios é compromisso com a verdade. Aqui não tem mentira, não. Lá no começo do ano a gente falou que o Cuiabá ia cair. Se cair, falamos lá atrás. Ah, mas depois vocês mudaram e falaram que não cai mais. O que vale é o primeiro. O que vale é o primeiro. Falamos e falamos mesmo. Vamos começar então, Neilo? Bora lá. Copa do Brasil que começou agitada. Noite dos mandantes. Noite dos mandantes. Atlético Mineiro 2, Vasco 1. O Atlético Mineiro vai mandar 10 milhões de reais para Léo Pelé por agradecimentos por esse jogo. O Vasco, o Coutinho fez o gol do Vasco. Olha, Coutinho voltou. Philip Coutinho, que foi um baita de um golaço. Golaço. Baita de um golaço do Coutinho. E depois, no primeiro tempo ainda, acho que em 6 minutos, se eu não me engano, o Galo virou o jogo. Foi Arana e Paulinho, né? E Paulinho. Lei do ex. E aí, Danilo? O Vasco, né, tem um fator de ter jogadores ruins. É o pior time que tá vivo ainda na Copa do Brasil. E, assim, dentro do possível, saiu com um resultado aceitável, né? Você tomar a virada nunca vai ser bom, mas é um golzinho de vantagem para definir em São Januário. O time do Galo tá bem, é forte, mas o Arana machucou, né? Sim. E tem bastante tempo até o jogo da volta, então dá pra treinar, Vai recuperar dar uns jogador. 15 dias. Não vai? Vê aí quando que vai ser qual vai ser a data do Eu jogo acho da que volta? dia, Vai cair num sábado, né? dia 17, Mudou. se eu não me engano. Dia 19. Vai cair num sábado. Sim. Que horas? Sábado, 6h30 da tarde. Ei, que climinha de Copa do Brasil, hein? Muito obrigado, Flamengo. Pra mim, Copa do Brasil, eu já não gosto de final da Copa do Brasil no domingo. Porque pra mim, Copa do Brasil é quarta-feira à tarde. Ah, mas a final sempre foi no final de semana, né? Não, começou... O do Inter lá foi na quarta. O do Palmeiras foi na quarta. O que foi o primeiro foi o do Galo e Atlético Paranaense, que eu lembro que foi num domingo. Só que o do Flamengo e Corinthians foi numa quarta-noite também. Aí no do São Paulo eles resolveram botar no domingo. Esse ano vai ser no domingo. Tinha uma falsa lembrança, mas depois que eu lembrei a final do Inter, as condições que eu assisti, foi no meio de semana. No outro dia eu tive aula. Mas eu prefiro de quarta-feira ali, aquele climinha à noite de mata-mata. Sabe? Pra mim isso é muito Libertadores. Assim, pra mim a Libertadores tinha que ser as finais meio de semana à noite. Final de semana pode ir mais gente. Não. Quem tem que ir vai faltar no trabalho no outro dia. Sendo feriado, domingo, eu quero... segunda. Fala aí, Danilo. Você é a favor de final única da Libertadores ou ir e volta? Sem contar os problemas de o jogador do Fortaleza tem que ir pra Montevidéu. Não é isso. Quero saber em questão ali do espetáculo. O que você prefere?
Vamos puxar então esse debate. Em questão de espetáculo, se a América do Sul tivesse a interligação que tem na Europa, eu acho que a final única dá um espetáculo melhor. Por ser um jogo único, porque não dá pra resolver no primeiro e o segundo ser só pra cumprir tabela, o espetáculo do jogo único eu acho ele mais bonito. Porém... se bem que já tivemos ali com Gabigol, 2 gols no finalzinho, Breno Lopes. Sim, né? sim. Esses... O jogo único ele é mais emocionante. Mas na América do Sul tem um jogo único no Peru, ou até mesmo se for no Brasil, um jogo único no Maracanã, que foi lá a última. Ainda foi melhor porque pegou a Argentina, mas agora se pega um time colombiano, peruano pra chegar lá e jogar essa final, não vai vir ninguém deles. Então o time deles já quase nunca chega numa final. Aí chega numa final e eles não vão ter chance, porque não vão jogar perto da casa deles. Sim. E o Brasil no contexto assim, América do Sul, não tem um trem que você pega do seu país e chega lá onde vai ser o jogo e é baratinho. As passagens aéreas é muito caro. Muito caro. Você gasta Ônibus 5 pau pra ver o 10 jogo. dias de ônibus. E, cara, eu acho que o negócio que perde é porque a festa que é nos estádios, numa noite de Libertadores. Com certeza. Todo estádio da América do Sul, num mata-mata de Libertadores, é uma coisa assim, de outro planeta. Sim. América do Sul não tá preparada ainda pra ter finais únicas. Ou às vezes não é pra ser, né? Às vezes é pra... Esse espírito de Libertadores é diferente da Champions. Champions é o jogo bonito, é o espetáculo. A Libertadores eu quero saber de sinalizador, eu quero saber de tapa na cara do jogador, roubo de árbitro. Pra mim isso que é Libertadores. Qualquer opção é sempre melhor ir de volta de final de Libertadores. Eu prefiro final de Libertadores e de volta. Eu prefiro ir de volta por causa disso. O espetáculo da torcida, entendeu? Tá, votação popular, seu voto vai decidir. Final São Paulo e Bolívar. E de volta o jogo único sem altitude. Aí você tá me trazendo uma questão muito complicada. Se eu confiar muito no meu time, eu achar que ele consegue fazer um 5-0 no Morumbi... Não, mas é um Bolívar que chegou em final de Libertadores. Aí já é outra coisa. Aí eu vou torcer pra CBF começar a não permitir jogos em altitude. Você acha que um dia... Comembol, né? Comembol, desculpa. Você acha que um dia, pela situação que é, vão bloquear esses jogos contra Bolívar, The Strongest? Porque assim, vamos ser, é outra coisa. É outro jogo. É um doping permitido. É outro jogo. Eu não sei se um dia vai chegar nesse nível, não. Porque, tipo, o time da Bolívia não vai ter onde jogar. Então não vai ter campeonato boliviano. Mas, tipo assim, a Bolívia é toda lá no alto? Sim. Então... Eu acho que, tipo, dos times que tem lá, tem 2 que não jogam na altitude. Os 2 não estão na Série A do Bolivão. Então... Porque eles não conseguem a dos outros que jogam sempre na altitude. Imagina, eles sempre estão jogando na altitude. Imagina como que é. Tipo, você nasce lá na Bolívia e tal, vou torcer pro time da minha cidade. Putz, mas é logo o time da praia da Bolívia. não sobe nunca. O bagulho é torcer pra Bolívar e The Strongest. Always Ready, esses caras aí. Always Ready tá pingando aí. Nacional de Potosí. Sempre estão ali na briga. E sempre o Always Ready é o time mais alto, né? Dos bolivianos é o do estádio do Always Ready. Ele ganhou de goleada de algum time na Sula. Ganhou. Acho que foi um 6-1, se eu não me engano. Eu acho que contra um time famoso. O estádio lá é 4.000 metros. Tá maluco. O Inter não jogou lá? Quando ele jogou com o Always Ready, não podia jogar no estádio do Always Ready, que é em El Paso. Acho que não tinha a capacidade que a Conmebol exige mínima. Então a gente jogou no estádio lá do Bolívar mesmo. Sim. E perdeu. Aí ele deu de 3-1 do Always Ready lá. Ele deu também tem altitude, né? Então... não, desculpa, foi a Always Ready que ganhou 3-1, olhei errado. Eu tô tentando achar, eu lembro que teve um 6-1, eu tô tentando achar contra quem foi. Foi no começo do ano, foi eu acho que na
Foi na coisa, aqui ó, Sporting Cristal. 6-1. Tradicional peruano. Na volta ele perdeu de 3-1. Mas passou com 6-1 na altitude. Mas vamos voltar pro jogo. Copa do Brasil, né? Vamos de Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco tem totais condições de virar esse jogo. Porém, Passa o totais Galo. condições não quer dizer que vai passar. Eu acho que passa o Galo ainda. Eu também acho que passa o Galo. Acho que o time do Galo é bem mais forte. O Vasco pode se organizar ali, mas assim... Primeiro que Payet e Coutinho não jogam juntos, né? Então eles não se somam. E eu acho que o Veguete sozinho não vai resolver. E o Galo tem muito mais opção. E desde que chegou o Daverson e a certo momento do jogo o Milito bota os 3 de atacante, o Galo fica muito ofensivo e muito forte. E sempre sai um golzinho ali. Você acha que o Daverson vai fazer gol e vai pedir desculpa só porque ele tentou ir pro Vasco uma vez? É capaz. Com certeza. Teve uma vez que ele, lembro, acho que foi contra o Atlético Paranaense. Ele fez um gol, ele pediu desculpa porque o técnico era o Filipão. Sim. E ele Eu acho foi que campeão, se a gente consultar as famosas bets, né, a odd para caso o Daverson faça gol, ele vai pedir desculpas, deve ser menor que 1,30. Daverson é um grande personagem do futebol brasileiro. Com certeza. O cara que quer ser perdoado, hein? Toda hora. Cara, mas quando ele pediu desculpa pro Atlético Paranaense porque o Filipão era o técnico e foi o técnico que trouxe ele pro Palmeiras. E tipo, ele não pede desculpa pro Filipão. Ele pede desculpa pra torcida do Atlético Paranaense que está sendo treinada pelo Filipão. A torcida nem entendeu o que ele tava fazendo na hora. Mas beleza, então. Galo, você acha que Galo passa com um empate nos pênaltis ou uma vitória? No empate. Vai empatar em São Januário. Boa. Eu acho. Que se for pros pênaltis, o Vasco ganha. Você acha? Eu acho que o Léo Jardim é mais pegador de pênalti que o Everson. Eu acho que eu vou com você um empatezinho. Vai segurar ali. Mas, torço, como dissemos no Libertadores, torço pelo espetáculo. 4-3. O Flamengo e 4 a Corinthians vai 4. ser no mesmo dia? Não, é no domingo. às Então tá 4. bom. Porque se fosse no mesmo dia, eu não ia ver o do Galo, não. Não. O do Galo é dia 17, né? Você falou 19. 19. Beleza. Então vamos passar pro Corinthians e Flamengo. 1-0 pro Flamengo de Felipe Luiz, né? Um joguinho bom de se assistir, falar a verdade. Felipe Luiz que já é o Jorge Jesus brasileiro, né? Vixe. Porque... É o Jorge Jesus de coque. Exatamente. É o Jorge Jesus que tem o cabelo grande. Foi um bom cartão de visitas do Felipe Luiz pra torcida. O Flamengo jogou O bem. Flamengo jogou bem. A verdade é que esse 1-0 saiu muito barato pro Corinthians. Porque poderia ter... Teve 2 gols anulados, se eu não me engano. E teve outras chances ali que o Hugo teve um fez pênalti milagre. ali. Falar um negócio pra você. Por isso que é muito confuso arbitragem, critério. Pra mim o lance é muito parecido com o do Bastos. Pior que eu não lembro desse lance agora. Do Corinthians? É. Não, a bola vem, vem um cabeceio. Eu lembro do lance do eu Bastos. acho que foi o né? Hugo. E ele tá com o braço tipo aqui. Ele não passou, tá com o braço aqui. A bola vem e bate. Sim. Tipo, pra mim, lembra muito do Bastos. O jogador tá com uma posição um pouco acima e bate. Só que um marca, o outro não. E eu acho que esse caso do Hugo, muitos árbitros marcariam. Por isso que essa questão de falar de arbitragem, critério, né? Falta. Falta critério. Cada árbitro marca o que quer, mas, apesar disso, eu achei uma boa escolha do Wilton Pereira Sampaio de não marcar, porque a bola vem muito rápido, muito perto, e o jogador tá assim, ele tá pulando, não tem como ele pular também com o braço grudado. E, aliás, queria falar um negócio, muito boa a partida de Wilton Pereira Sampaio, tá? Olha só o que ele tá falando. Eu tô falando porque eu gostei que ele deixou o jogo seguir. Eu gosto disso, de jogo corrido. Eu não gosto que o cara fica parando em qualquer falta, assim. Sim. E eu gostei, eu estou elogiando a arbitragem brasileira nesse jogo. Esse jogo, minha análise fica um pouco picotada, porque eu vi o jogo meio picotado. Então eu não vi tudo, assim, pra falar. Eu vi que o Flamengo pressionou, foi o que mais criou, tava toda hora no ataque, né? O
Corinthians ali não deu certo. O Héctor Hernandes já virou o Pedro Raul, que habla espanhol. E falando de arbitragem agora, eu vi uma discussão esses dias. O que você acha do que estão falando de a CBF vai ter que contratar árbitros estrangeiros para apitar o Brasileirão? Primeiro, a CBF não vai fazer isso. Será? Não faz. Eles não fazem nada em relação aos árbitros. Você acha que eles vão trazer um estrangeiro? Não, é que eu acho que, assim, será que realmente trazer um estrangeiro melhoraria a arbitragem? Não. Também não, eu não acho. Eu acho que além da arbitragem ser fraca, eu acho que o contexto CBF também prejudica muito. Tipo, sabe, a bagunça também reflete nos árbitros. Sim. Eu acho que a falta de critério dos árbitros brasileiros é porque a mensagem é muito mal passada para eles da CBF. Sim. Tipo, às vezes não deixa muito claro, o critério é esse, ou a regra é essa, mas assim, dependendo do jogo, você faz um negócio diferente. Não, e você pensa, cara, então acho que eles dão muita liberdade, não é tipo, a regra é essa, acabou. Arbitragem, por exemplo, a gente tá sempre criticando. Há quanto tempo que a gente tá criticando? Desde sempre. E assim, eu acho que a gente fala muito da CBF, da arbitragem, mas eu acho que isso é normal do futebol. Não, mas eu vejo os programas de debate em inglês e critica a arbitragem lá também toda rodada. Então... Mas o que eu quero trazer com isso é que, tipo assim, essa questão de falta de critério, de lances duvidosos, sempre criticamos e nunca aconteceu nada. Então, tipo assim, sempre acontece e a CBF nunca faz nada. Então, o que... o árbitro... Acho um pouco exagerado isso. Como assim? Nunca faz nada. Acho que eles tipo tentam tomar medidas, mas nenhuma dá certo. Mas a questão de critério... Porque, por exemplo, você vê que... eu não sei o que ela pode fazer também, né? Eu acho que ela teria que ser um negócio... Porque, tipo assim... Ela tem que ser mais rigorosa. Porque colocou lá... só o capitão fala. Só o capitão fala. Mas, tipo... Tem uma falta, vai o Bolinho, ele pede pra se afastar pra depois ir o capitão. Eles não estão saindo dando cartão, igual era pra estar. Então eu acho que tipo, eles têm que ser mais duros. Então. E essa questão, tipo, os primeiros... Essa questão aí, se você não fizer uma vez, eles nunca vão, os jogadores não vão parar. Exatamente. Sabe o que tem que fazer? Um jogo vai... Isso vai acontecer em uma rodada só. Ele vai amarelar 4 caras de uma vez. Assim, ó, tal, toma. Ninguém mais vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Pior porque que no futebol brasileiro, eu duvido que ninguém mais vai fazer isso. Mas então se fizer, vai tomando amarelo. Vai distribuindo. Sim. Mas eu acho que assim... Eu sou totalmente a favor de fazer isso. Eu acho que não acontece de uma rodada pra outra. Eu acho que teria que ter peito pra ir fazendo toda a rodada. Veio, tava o cartão. Mas tal... Não podia, agora não pode mais. A pressão em cima da arbitragem vai ser muito grande por parte dos clubes e jogadores e... isso aí tá acabando com o jogo, não pode mais falar nada. Igual o chororô do Hulk, que tem todo o jogo dele, e não muda. Mano, só que também, além disso, do capitão, tem uns capitães que são insuportáveis. Eu vou listar aqui. Hulk. Marlon Freitas do Botafogo é insuportável. Cara, o Gerson do Flamengo, eu não aguento ficar olhando pra ele. Toda hora ele reclama. Rafinha do São Paulo, insuportável. O Romero do Corinthians, insuportável. Esses 5, na minha opinião, são os capitães mais insuportáveis do Brasileirão. Felipe Melo, quando tá de capitão, é insuportável. Também. Mas geralmente, ultimamente ele não tá ficando. Ele não tá nem sendo titular. Mas esses 5, eles reclamam o jogo inteiro, cara. Sim. Muito chato. Só que, cara, essa questão de arbitragem, eu acho que tem que distribuir o cartão. Vai indo aí. Que eu entendo um aspecto levantado que, tipo assim, é difícil o cara, durante o jogo, ele ser aquele cara que chega perto. Mas o que aconteceu? Foi isso? Então tá bom, você viu lá, é isso mesmo então. Não foi isso aí que essa falta aí era nossa, não era pra dar. Porque o jogador em campo ali, durante o jogo, ele é outra pessoa. Ele tá sempre mais estressado. E querendo ou não, tem adrenalina. Então, tem adrenalina. E tipo, mas fui lá e vi e é pênalti sim. E o cara não vai só aceitar. Ele viu, então acabou. Acabou meus argumentos. Então, é que é meio irritante. Você viu errado. É meio irritante, porque tipo assim, o árbitro foi lá no VAR, viu o vídeo, decidiu, e tipo, aí vê os caras juntos em torno dele. Enquanto ele tá vendo, tá no telão. Então, você tá vendo a mesma coisa que o árbitro.
e você vai discordar que cada um viu uma coisa. E vai mudar alguma coisa se você discordar também, Eduardo? Não. Só Não, que, mas querendo ou assim, não, o jogador durante ali, naquele momento, ele não vai pensar, não vai mudar nada se eu discordar, só vou tomar um cartão. essa adrenalina do campo também influencia bastante. Mas vamos voltar pro jogo do Corinthians e Flamengo. O Flamengo deixou... como que é aquela frase do Maestro Júnior? Quando você mata... Quando você enfia a faca no seu oponente, você tem que girar. Porque se você tirar e ele ficar vivo, ele vai voltar pra te matar. O Flamengo não girou a faca. Não. Por isso, na minha opinião, Corinthians passa. Passa? Eu acho que o Flamengo deixou de girar a faca. O Corinthians, aquele time, um time lazarento, aquele time do Corinthians. Você viu contra o jogo contra o São Paulo, os caras com 2 a menos, eles vão atrás, eles não querem saber. Nesse último jogo, o Flamengo chegou 500 vezes, o Corinthians chegou 4 vezes só que as 4 foram de muito perigo. Sim. Sobre esse jogo, eu vou dar uma filosofada aqui. A maioria dos times, durante o ano, ele tem as suas montanhas russas. Sobe, desce. O do Inter, eu já falei aqui, tem um ciclo, é fechado. O Inter começa o ano ali mais ou menos, aí desce, final do ano sobe. E se repete esse ciclo. Curiosamente, ele falou isso antes do Inter, tá bem agora com o Roger Machado. Exatamente. E tá acontecendo de novo o ciclo, se repetindo. Aí, Flamengo e Corinthians são 2 times que essas sobe e desce acontece várias vezes durante o ano. Sim. Se a gente for botar ali o gráfico lado a lado dos dois, o Flamengo tava no seu momento mais baixo e tá subindo. E o Corinthians é o reverso. Ele tava lá em alta e começou a descer. Perdeu esse jogo, perdeu no Brasileiro pro São Paulo, saiu mais notícias ruins de esportes da sorte que não tá legalizada no Brasil, teve que pagar 500 mil pro Hugo jogar porque eles acharam que podia comprar e não podia. Com a esportes da sorte saindo, vai sobrar o salário do Memphis para pagar. E o Corinthians não se precaviu quanto a isso. Então, assim, pelo momento dos altos e baixos da montanha-russa, o futebol aplicado pelo Flamengo de Felipe Luiz ali, que vai demorar para ter o jogo da volta, mas se manter esse mesmo ânimo, esse mesmo ritmo, e jogar desse jeito que jogou lá na Arena Corinthians, o Flamengo passa. Porque o Flamengo, na Copa do Brasil, fez o dever de casa contra o Palmeiras, segurou na volta. Depois passa por quem o Flamengo? Foi Bahia. Pelo Bahia. Foi a mesma coisa também, não foi? Mas ele fez o resultado lá. Faz o resultado lá, segura em casa e ainda sai com 1-0. Se não me engano, foi gol no finzinho? Não, foi gol 54, só segurou 1-0. Bahia mais fraco. Então, pelo momento e pela perspectiva da parábola aí da montanha-russa, acho que o Flamengo está em ascensão. O Corinthians está tendo sua segunda queda no ano. Então, pra mim, passa Flamengo. Boa. Justo seu pensamento. Mas eu acho que o Corinthians passa. Os pênaltis? Eu acho que é sofrido. Hugo Souza vai coroar essa classificação do Corinthians. Acho que ele vai ter um empate lá na área, né? Você acha que o Hugo Souza é o melhor goleiro em atividade no Brasil? Hoje? Difícil. Acho que não. Acho que o John hoje é melhor. Eu acho o Hugo Souza hoje melhor. Tá jogando muito. Você acha... Imagina o Flamengo chega agora e fala: não, Corinthians, nós não vamos vender o Hugo, a gente quer ele de volta. Você acha que eles têm coragem de fazer isso? Não sei, porque o contrato dele acho que não dura mais tanto tempo. Daí ele sairia de graça, né? E também o Hugo vai querer ficar no Corinthians. E querendo ou não, ele já tá lá, né? Não tem tipo, a gente vai pegar ele de volta agora. Você já tá lá, se a gente vai deixar até o final do ano, ele já vai jogar contra nós. Sim. Então só serviria pro ano que vem. Não, seria para o ano que vem mesmo que eu tô falando. Mas o Hugo tá muito bem, cara. Salvou muito o Corinthians, tá? Era pra ter sido mais. Teve uma do Gerson. O Arrascaeta tira toda a defesa do Corinthians, coloca o Gerson na cara do Hugo, o Hugo tira com a perna. O Hugo teve 4 defesas de chutes de dentro da área. Assim, 4 defesas difíceis.
Oh, mas, cara, aquela bola do Hector Hernandes, aquilo lá não perde. Aquilo lá não pode perder. É o Pedro Raul que habla espanhol. Não, aquilo lá você não pode perder. Não pode, de jeito nenhum. Assim, o Corinthians também não conseguia inscrever o Depay, Memphis, né? pra Memphis. Copa. Ai, Corinthians. Corinthians com suas, como o Danilo disse, suas 1.000 montanhas-russas por ano. Exatamente. Então, isso que você falou me deu um pensamento diferente sobre o que eu falei. Talvez eu mude minha opinião até lá. Vai ter podcast até lá, né? Vai ter uma data FIFA aí no meio, então. vai ter acho que 2 jogos do Brasileiro, né? O de sábado agora e depois contra o Atlético Paranaense, e depois pega o Flamengo, Sim. pra em seguida pegar o Racing, né? Então, tipo, o Corinthians tá assim, a detalhes de entrar numa crise bem grande. Sim. Porque se perde pro Inter, vamos supor que empata com o Atlético Paranaense, eliminado pro Flamengo, depois vai pegar um Racing, os caras podem chegar em crise total. Eles podem chegar pro jogo da vida contra o Racing. Porque querendo ou não, a gente tá falando aqui, gravando aqui na sexta-noite, já tivemos aí o Fluminense ganhando na rodada do Brasileiro, né? Complicando ainda mais a briga lá no Z4. E o Fluminense com um jogo a menos. Era um jogo a Sim, menos do sim. Fluminense. Porque o Corinthians agora vai fazer o 29º e o Fluminense fez o 28º. Exatamente. Isso aí que você falou é verdade. Então eu vou esperar então. Eu vou manter minha opinião neutra. Pra você hoje, no dia 4 de outubro, o Corinthians passa na volta. Mas vou esperar. Porque isso você falou é verdade, cara. Esse Talvez jogo na live de domingo sua opinião já muda. vai depender do jogo. Esse jogo contra o Inter vai importar bastante. Com certeza. E eu vou estar torcendo pro Inter. Danilo, Eu tô com falando. medo desse jogo, porque o Inter vai muito modificado na Por quê? parte defensiva. Tá lesionado. Muito jogador fazendo controle de carga, vai ter que ser poupado nesse jogo porque o próximo é o Grenal. Entendi. Aí tá o pessoal com medo de tomar cartão, aí já sabe, né? Beleza, mas eu... sei que você falou, vai ter então Inter e Atlético Paranaense, né? Exatamente. Depois Flamengo. foi o Flamengo. Flamengo é direto Racing. Flamengo no domingo, Racing na quarta. Os dois em casa. Os Fala pra dois você, em casa. esse Racing, se você não fizer o resultado em casa... Pode esquecer. E o Corinthians precisa dessas duas classificações. Exatamente. Que é o ano do Corinthians só se livrando de rebaixamento não vai ser bom. Ó, Porque essa o Corinthians sequência... só se livrando de rebaixamento, o Corinthians não vai pra Copa do Brasil e não vai pra Libertadores do ano que vem. Exatamente. E E corre o risco beleza. de talvez não ir pra Sul-Americana. ali, né? Então, exato. Porque mesmo se for pra Sul-Americana, o investimento é bem menor que na Libertadores. Bem menor. E o time precisa manter, o time precisa de dinheiro pra manter um Sim. elenco daquele. Sim. Porque, cara, Ainda deixando o parênteses em aberto, né? De será que vai ter o patrocinador master Exato. até o final do ano? Exato. Você quer manter Memphis no seu time? Mas, cara, o Memphis também não veio pra ficar jogando Sul-Americana. Porque não é igual lá na Europa, que a Europa League já é um nível assim, tá? Ele ainda joga. Já tem muito jogador que não quer jogar Sul-Americana, você acha que ele vai querer jogar com o Nacional de Potosí, que a gente tinha falado? Pô, Deportivo Bulo Bulo, que vai estar na Liberta do ano que vem. cara, vai. Qual que é aquela que parece o símbolo da CBF? É esse É mesmo. esse? É esse mesmo. É igualzinho, velho. Provavelmente vai cair na pré-Libertadores. Mas agora, aqui, ó, falando um pouquinho do Corinthians, de projeção dos próximos jogos. Inter em casa, Atlético Paranaense em casa. Vamos supor que dá tudo Corinthians certo. tem 4 jogos seguidos em casa agora. Sim, dá tudo certo. O empata com o Inter ganhando o Atlético Paranaense. Só que aí é eliminado pro Flamengo. Pega o Racing, empata, pega o Cuiabá fora, perde. Cai pro Racing, depois pega um clássico e perde o clássico pro Palmeiras em casa. Acabou o ano, tá? Pra mim aí caiu. Se acontecer isso que eu falei. Começando ainda bem, empatando contra o Inter e ganhando o Atlético Paranaense. Sim. Mas se pega, é eliminado Então- dos dois seguidos, não ganha do Cuiabá fora e perde o clássico Palmeiras em casa, acabou o ano do Corinthians. Sim. Cara, a situação do Corinthians... o time tá bem. A situação do Corinthians é muito preocupante.
Muito preocupante. O Corinthians, ó, deixa eu abrir aqui a tabela. 18º lugar, 28 jogos junto com o Vitória, mesmos 28 pontos. O Corinthians tem 2 vitórias a menos e um saldo um pouco melhor ali, 3 gols. O primeiro fora tá a 2 pontos do Fluminense. É o Fluminense. Só que o Fluminense vai estar com um jogo a menos. Um jogo a menos. Depois tem o Atlético Paranaense com 31 e que vai tá 2 com jogos a menos. O Grêmio que vai estar com um jogo a menos. E o Grêmio com um jogo a E menos. depois 33 pontos pro Juventude. Sim. E o que eu achava que ia brigar com ele ia ser Juventude e Criciúma e Vitória com o Corinthians. Agora eu já mudei, porque o Criciúma e o Juventude já chegaram a 33 e 35 e o Juventude tem um jogo a menos. E eu acho que quem vai brigar junto agora é o Fluminense. Esse Atlético Paranaense pode brigar. O Grêmio eu acho que não briga. É que esse Atlético Paranaense, talvez pelo fato de ter pouco jogo, a gente não leva em conta. Só que olha os jogos. Botafogo, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, Vitória, São Paulo. Depois pega o Fluminense de novo, que é o outro atrasado. Atlético Mineiro na última rodada. Atlético Goianiense em casa é o que dá pra ganhar. Esse Atlético Paranaense, ele tá, ó... Tá numa sequência difícil. Tá ali. Ele tá namorando na zona de rebaixamento. Nossa análise ali do domingo vai ser bem difícil. Vai ser. Porque é capaz de, acabar... caiu Atlético Goianiense, Cuiabá, e do 18º ao 13º todo mundo empatou em pontos e que salvou foi o saldo de gols. Ó, então a gente vai fazer agora, faltando 10 rodadas. Não. 9 rodadas. 9, 10. Faltando ali umas 5, 4, a gente vai fazer outra. Sim. Porque vai ter muito... Faltando essas 4 rodadas, vai ser muito interessante o Brasileirão. Acho que não precisa fazer outra. Vamos manter a que a gente fizer. Mas a gente vai estar falando rodada a rodada. Se fizer sucesso, se vocês compartilharem... A gente faz. Eu respondi o cara, eu fui responder o cara e respondi você. Finalizando do Corinthians, quer trazer mais alguma coisa? Vamos falar da situação do Flamengo agora. Felipe Luiz. Eu acho que a gente não tinha comentado no último sobre ele. Um técnico que, assim, ele no primeiro momento é interino, depois é contratado como técnico mesmo, e ele aposentou no passado, né? Sim. E ele estava treinando o Sub-20, aí ele foi campeão mundial Sub-20 no Maracanã, e aí a fama foi feita, né? Em 10 meses ali, 9 meses já assumiu o Flamengo principal. Desde que ele aposentou, né, ele foi em podcast, eu vi muita gente falando: o Felipe Luiz vai ser um ótimo técnico, ele tem um bom entendimento de futebol e tudo acho que mais. Desde a época de jogador, ele mostrava que sabia esse tipo de ele foi comentar, fazer análise lá, sempre foi um cara muito inteligente nisso. E eu acredito no trabalho de Felipe Luiz. E você, Diogão? Eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei, fico olhando. Não sei se um técnico tão novo para um elenco tão badalado vai conseguir, sabe, bancar. E o Felipe Luiz é muito amigo dos caras. Só que quando o cara é técnico é outra coisa. Realmente eu acho que isso vai ser um problema. Acho que assim, quando chegar a primeira crise e começar a dar errado, aí vamos ver se ele vai ter peito. Porque assim, ele realmente jogou com esses caras não tem muito tempo. Com boa parte desses caras. E a relação ali amigo e técnico vai ser complicado no Flamengo. Vai. Porque o técnico tem que ser companheiro dos caras, só que ele também não é igual o outro jogador. Porque se, por exemplo, lá o Bruno Henrique e Gabigol estão fazendo cagada. É um pouco do que tem no trabalho comum. Tipo, o cara era do mesmo nível que você e agora ele é um superior. Então isso aí dá trabalho em qualquer lugar, em qualquer momento. Exato. E assim, será que ele tem peito pra botar algum desses caras pro banco? Então ele já trouxe o Gabigol pro time titular. Exatamente. Mas assim, também... Se não fosse aquele gol do Gabigol, também não... O quê? O gol que ele fez impedido. Exceto esse gol, não vi ele ajudando muito o time. Teve o lance que ele bate de letra e a bola quase entra. O Gabigol jogou bem contra o Corinthians. Mas é que, sei lá, eu acho... É que, assim, eu espero
muito do Gabigol ainda. Eu não espero em nenhum momento ele jogar melhor do que o Pedro tava jogando. Não. E eu acho que ele sabe, o Felipe Luiz já falou pra ele que quando o Pedro voltar, o Pedro vai ser o titular, né? Sim. E assim, eu ainda acho que, mesmo que agora é o amigo do Gabigol que é o técnico, o Gabigol sai do Flamengo em 2025. Eu acho. Você acha? Eu acha acho. que o Felipe Luiz não convence, não? Eu acho que não, porque a diretoria já bateu o pé que não vai aumentar o salário e ele já bateu o pé que não vai renovar sem aumentar o salário. Cara, você acha que algum time contrata ele pagando mais do que ele ganha no Flamengo? Ou se ele aceita sair por menos? O Cruzeiro e o Bahia já falou que vai pagar mais do que ele ganha hoje. Então ele já tem. Fala, você não paga, eu tenho quem paga. Aí vai ficar os dois segurando ali. Ou o Gabigol vai aceitar não aumentar seu salário, ou ele vai sair pra jogar no Bahia ou no Cruzeiro. Mano, é coragem pagar isso pro Gabigol hoje. Sim. Pô. Mas Bahia e Cruzeiro são dois times que hoje, pra subir de nível, tem que ter coragem pra arriscar isso aí. Sim. Finalizamos de Corinthians e Flamengo. Finalizado. Tem mais alguma coisa? Puxa aí Acredito pra que nós, não. De Copa do Brasil é isso. Agora vamos dar... Essa rodada vai sair os palpites meio cortados, né? Porque já teve 3 jogos que a gente não vai analisar, que foi o Criciúma Atlético Goianiense. Criciúma ganhou, Fluminense 1, Cruzeiro 0. Hoje vai ter um Grêmio e Fortaleza daqui a alguns minutos, enquanto a gente estiver gravando. A gente vai dar uma analisada ali nos jogos de sábado, dar nossos palpites. Deixa eu abrir aqui os jogos pra Esse domingo não tem rodada, né? Eles vão parar o brasileiro para os gênios fazer análise e previsão. Sim. Vai ter eleição também, mas isso aí eles estão se aproveitando da nossa parada. E aí, vocês não precisam ficar vendo live de eleição. Vocês têm que ver o Vou Gênios. apurar ali, voto a voto, quem vai ser o prefeito da minha cidade. E o que isso vai mudar na tabela? E se você apura voto a voto, ou você vê o resultado 4 horas depois, é a mesma coisa. Exatamente. Não tem como... Ô louco, você viu a jogada que aquele prefeito fez ali, mudou a eleição Não. nos últimos minutos? Não tem. Acho que não. Agora ali os gênios analisando, você podendo palpitar. Você está maluco? O Corinthians não perde essa rodada não. Ou, onde você já se viu, o Atlético Goianiense vai ganhar fora de casa. Isso pode acontecer no domingo. Lógico. Beleza, vamos puxar os jogos. Atlético Paranaense e Botafogo na Liga Arena. Nossa, Liga Arena é um dos piores nomes de Muito estádios do ruim. Brasil. Muito ruim. Não tem qualquer... Não impõe respeito, não tem qualquer personalidade. Não. Assim, de nomes de estádio, antes de entrar nas análises, Liga Arena é muito ruim. Neoquímica Arena é muito ruim. Mas eu acho que pegou muito rápido, né, o Química Arena. Morumbis é um nome fraco. Morumbis é um nome genial. Morumbi é legal. Morumbis é um nome... O São Paulo ganha 30 milhões por ano pra colocar um S no nome. E o nome fica chato. Feio. Cara, eu acho o nome genial, Morumbis. Você acha Morumbis melhor que Morumbi? Não melhor. Porque Morumbi é Morumbi. Então, eu falo é genial. Morumbi ainda. Só que Morumbis eu acho genial. Morumbis, olha isso. Casou certinho. Morumbis. Olha. Ainda tá... Os setores lá do Morumbis é nome de doce. Aí tem o Diamante Negro, que é em homenagem ao Leônidas, que é ídolo do São Paulo. Olha isso. Tudo se encaixa. Até ter o setor sonho de valsa. Tem o setor ouro branco. Então, Eu acho que tem sonho de valsa, se eu não me nome engano. chato. Deve Beira Rio é um nome imponente. ter. Beira Rio é um nome imponente. Agora, esses estádios... Por exemplo... A Arena do Grêmio. Então, eu ia usar exatamente a Arena do Grêmio. Tipo assim, coloca um nome. Arena do Grêmio. Cadê? Bota lá, Ó, eu vou falar um que você vai tremer ouvindo. impressora azul. Você vai tremer ouvindo, Danilo. Alfredo Jaconi. Tá Nossa. maluco? Não, isso aí é nível Santiago Bernabéu. Mano, você ouve... É o você nome até composto treme. ali, que é nome e sobrenome. E você não sabe quem é o Alfredo Jaconi, mas você sente o medo do Alfredo Você Jaconi. sente medo. Você entra lá com medo. Quem foi Santiago Bernabéu? Não sei, mas eu não quero jogar lá. Lógico que não. Agora, Fatal Model Barradão. O que você acha disso? aí é sacanagem. É muito ruim. Eu lembro que na época, tipo, surgiram sugestões de nomes melhores, né? Tipo,
Tá lá filão. Mano, e você lembra que na época votaram pra ver se não ia mudar o nome do Vitória? Sim. Também. Fatal modo Vitória. Não ia ser só o estádio, ia ser o nome do Vitória. Qual mais que tem? São Januário é da hora. São Januário é legal. São Januário Também é da não é hora. muito, né? Arena Fonte Nova, bem mais ou menos. Arena MRV, foda-se. Mineirão, Maracanã não passa é nada. pica. Não, Maracanã Peça. é histórico, mas o nome também não tem nada demais de imponente. Antônio Ascioli é um nome legal, mas também não passa medo, porque eu... Você acha que Vila Belmiro passa um medo? É meio estranho você falar, a gente vai jogar na Vila. Não passa muita imponência também, não. É que... Nabizão. Estádio na Via Bichedi. Eu gosto do nome Allianz Parque. Allianz Parque? É que eu acho meio medo ruim, pelo porque, fato do Palmeiras jogar muito bem lá. É tipo jogar no Allianz, só que tipo, como eu conheço um pouquinho mais de futebol mundial e tudo, são 3 Allianz Parque, né? Tem o Allianz Parque do Palmeiras, o do Bayern de Munique, que é a Allianz Arena, e qual e tem o da Juventus, que é a Allianz também. Ah, é Allianz também? É a Allianz também. Então, por ser 3, não passa muito medo. O Engenhão. Mas Engenhão é da hora. Mas eu prefiro Newton Santos. Newton Santos. É. Você acha que trocar o Neoquímica Arena por Itaquera? Itaquerão? Como que ele... É que é o Itaquerão era na Corinthians, né? A Arena Corinthians. Eu não gosto, tipo, arena com o nome do time. Não, cara, sem criatividade. É. Bota o nome falando de Morumbi. Em Morumbi. Daqui 3 anos é Morumbi. Lá no Morumbi. Será que não vai renovar? Porque eu vi que tipo, podia renovar pra virar Arena Mondeleza. Ou Mondeleza Arena. Mas Morumbi, o que você acha, Danilo? Não, Morumbi é um nome bom. Eu acho que é pior que Beira-Rio. Eu prefiro muito mais ir no Beira-Rio do que no Morumbi. Mas é um nome legal. Qual que é o estádio mais mais assim... Castelão é um nome bom também. Castelão é um nome bom. Arena Castelão. O estádio que você sente medo, assim. Questão de torcida, de jogar lá. Tem que ser a Arena Corinthians, né? A Neoquímica. Mano, eu vou falar aqui a gente fala muito do Alfredo Jaconi. Não, mas eu vou falar. Dos horários. Cara, eu acho um saco jogar na Arena Corinthians, da Neoquímica. É muito chato, velho. O jogo o Corinthians é muito forte lá, cara. O time, sei lá, que acontece, eu acho que já foi mais, assim, pelo menos no retrospecto contra o Inter. Mas quando é contra o São Paulo é uma droga aquilo lá, velho. Que é clássico também. Sim. Eu odeio jogar contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Mas eu acho que eu odeio mais jogar contra o Grêmio na Arena do Grêmio do que jogar contra o Corinthians na Neoquímica. Sim, eu acho que é questão de clássico. Por ser clássico. Por exemplo, mas a questão de torcida, com certeza a torcida do Corinthians... Mano, é muito da hora a torcida do Corinthians. Assim, mesmo São Paulino, eu posso falar. É muito louco os caras, velho. Você vê num jogo, eles cantam o tempo inteiro. E todo jogo, o São Paulo pode estar no melhor momento e o Corinthians no pior. O São Paulo não consegue se impor no jogo. Sim. Não consegue. Nossa, velho, dá uma raiva. Não, tipo, quando tá jogando lá e o Corinthians começa a dominar e a torcida vem junto, o seu time virar isso aí é quase impossível. É muito difícil. É muito impossível. Você pode segurar. Agora, reverter, você voltar a pressionar com a torcida deles cantando é difícil. Beleza, finalizamos dos estádios. Vamos falar aí Vamos falar dos jogos. Palpites. Atlético Paranaense e Botafogo na Liga Arena. Arena da Baixada. Um nome mais da hora. Atlético de Lúcio Gonzalez, né? O que o Botafogo vai fazer nesse jogo vai entrar pros livros de história. Eu acho que o Botafogo vai fazer nesse jogo vai entrar pros carrinhos de pipoca. Você tá achando? Eu acho que o Atlético vai conseguir um empate. Nossa. E nessa rodada teremos troca na primeira posição. Tá maluco. Não, eu não acho. O Botafogo precisa ganhar esse jogo. Eles estão vindo com força máxima. Eu acho que é exatamente por isso. Eu acho que, assim...
eles estão superando o fato de ser pipoqueiro um pouco. Eu acho que eles vão estar chegando na final da Libertadores, mas eu acho que no Brasileiro eles vão dar uma tremida de tipo assim, eles encostaram. Eles não estavam tão perto, eles encostaram. Qualquer errinho nosso aqui a gente perde a liderança. Já deu uma escorregada, né? Já deu uma escorregada não ganhando do Grêmio. Então eu acho que assim, eles vão com tudo, precisamos ganhar para manter a liderança. Mas apesar desse time do Atlético estar muito ruim, eu vou na teoria da montanha-russa. O Atlético vai dar aquela subidinha. Atlético Mineiro e Vitória na Arena MRV. Eu vou com uma vitória do Atlético Mineiro. Se bem que o Vitória, ele tá dando uma surpreendida em alguns jogos. O Vitória é muito bem organizado. Jogou contra o Inter no último jogo. Ele é um time bem organizado. E o Inter ganhou porque os jogadores do Vitória foram piores individualmente do que o do Inter. Que em certos momentos eles tiveram superioridades ali em chances. Tava 2-0, o Vitória faz um gol logo em seguida. E 1 minuto depois quase empata. Aí o time do Inter precisou acordar para não tomar um empate. E acabou fazendo 3-1 ali num lance de genialidade do Alan Patrick. Mas falando de Atlético Mineiro e Vitória, eu vou de empate. Acho que o Vitória arranca um empatezinho ali. Tá bem, vai corrigir as falhas. E o Atlético Mineiro tá focado nas Copas, né? Tem Libertadores e Copa do Brasil aí pela frente. Verdade, né? O Atlético Mineiro tá nos dois. O Atlético Mineiro tá em 11º, se eu não me engano. Em 10º. Então tá longe de G4, G6 e tá longe de cair. Então, sim, eles vão dar aquela controlada de carga. Tá com uns jogos a menos ainda também no Brasil. Assim, vai jogar sem pressão. Eu acho que o fator, talvez o que faça o Atlético Mineiro ganhar seja o fator de jogar sem pressão. Sim. Mas o Arana machucou, né? Então, provavelmente o Scarpa vai fazer a lateral esquerda. Eu acho muito mais fácil o Atlético Mineiro buscar a vaga na Libertadores nessas duas Copas do que pelo Brasileirão. Sim, porque já ganhou a ida na Copa do Brasil, precisa segurar na volta. Tem um jogo difícil contra o River Plate na Libertadores, que é o foco, não quer perder o jogador. Então, assim, pode dar aquela controlada e sofrer pro Vitória. Que é um time organizado, a gente falou aqui. Red Bull Bragantino e Palmeiras no Nabizão. Mais uma vitória pro Palmeiras. Mais uma vitória do Palmeiras. Vai ser a 7ª, eu acho que seguida. 7ª seguida. Cara, esse time é bizarro. Não é possível, mano, que os caras vão ser... 7ª seguida no Brasileiro. Teve um empatezinho com o Botafogo antes. E 9 sem perder. 2 Exatamente. Esse time do Palmeiras é bizarro. Eles, cara, é muito difícil ganhar deles. Eles podem estar num momento muito ruim. Porque assim, você olha, o Palmeiras tá jogando um futebol, assim, mas eles ganham, cara. Sim. Não adianta. O Inter teve sorte de pegar o Palmeiras nas primeiras rodadas, porque conseguiu ganhar lá quando o Palmeiras estava muito bem. E quando o Inter estava mal, o Palmeiras também não estava bem e segurou o empate no Beira-Rio depois. O Palmeiras tem... Acho que foi no Beira-Rio, nem lembro. 15 gols feitos nos últimos 5 jogos e 1 tomado. O Palmeiras no seu melhor momento. E com Abel Ferreira já sinalizando aceitar a renovação até 2027. Haja cabra pra isso, hein? Você acha que Abel Ferreira é o Ancelotti português? Acho que o Ancelotti não teve trabalhos tão duradouros igual o Abel Ferreira. Do Real Madrid agora. Ele chega em 2021. Porque ele é campeão 21-22. Sim. Porque, tipo assim... Acho que não, Ancelotti português não. É que eu penso no fato, tipo assim, o Ancelotti é um puta de um técnico. Só que os times deles nunca são os que estão jogando o melhor futebol. Sim. É que o Ancelotti se provou no Real Madrid, se provou na Itália, se provou no Bayern. Então, o Ancelotti tem 4 Champions. Né? Exatamente. Acho que exagerei na minha colocação. Exagerou. Bahia e Flamengo. Lá na Arena Fonte Nova. E o... Jogo difícil pro Flamengo. Felipe Luizismo, eu acho que o Flamengo ganha. Ganha? Ganha. Eu vou ao contrário, acho que o Bahia ganha esse jogo.
Rogério Ceni tendo sua primeira vitória contra o Flamengo. Nossa, é verdade. Calma aí. Tem esse pequeno detalhe. Esqueci. Eu acho que o Rogério Ceni vai ter seu primeiro empate, então. O cara nunca nem empatou. Pra mim vai seguir Eu acho que o Rogério Ceni terá seu primeiro empate contra o Flamengo. Mano, impossível. O cara tem 14 jogos e 14 derrotas. Ele nunca empatou. É incrível Ele isso. nunca empatou essa estatística contra o Flamengo. é genial, é maluca. Então eu vou com o primeiro empate de Rogério Ceni contra o Flamengo. Vai manter o negócio 15/0 Flamengo contra o Rogério Ceni. Doido. Corinthians Internacional na Neoquímica. Empate. Eu vou de empate. Eu vou de empate. Assim, que eu falei de desfalques. O Inter vai com o Rocher no gol, titular. No lateral direito, ainda vai com o Bruno Gomes, improvisado. É lateral improvisado. O cara tá jogando muito e eu não consigo sentir confiança nele. E na zaga vai com 2 reservas. Vai com o Cleiton Sampaio, que jogou contra o Vitória e falhou no gol que o Inter tomou. E vai com um menino da base. Acho que é Luiz Felipe o nome dele. Não vai jogar nem Vitão, nem Mercado, nem Rogel. Então eu tô com medo dessa dupla de zaga que é nova. E tipo, é o segundo jogo do Cleiton e vai ser o primeiro do moleque no profissional. Lateral esquerda é o Bernabé. E ali no meio a dupla de volantes vai mudar. Vai entrar o Rômulo, o Fernando saiu machucado e o Thiago Maia. E a dupla dos dois estava dando muito certo. E provavelmente vai ser o primeiro jogo do Memphis como titular. Vamos ver se vai ser o Memphis que jogou contra o São Paulo ou o Memphis que jogou contra o Fortaleza. São para aquela bola que ele joga pra Vai lateral. dar um cruzamento, a bola sai pela lateral. Tá doido. A torcida já tá pegando o pé. Acho que um pouco menos ainda. Acho que não tá pegando tanto. Espera 2 joguinhos não fazer gol. Exatamente. Aí é outra coisa. Espera ele perder um gol igual o Pérgio e o Yuri Alberto. É. Que aí não vai ter jeito. Pô, vem Pedro Raul, Yuri Alberto, Hector Hernandes e Memphis, os 4 perder gol igual. E já tem o Romero também, que Yuri vira e mexe Alberto perde. voltou a jogar bem, na verdade. Né? Mas ainda assim, mesmo o Yuri Alberto em sua melhor fase, ele perde ainda uns gols inacreditáveis. Com certeza. Cuiabá e São Paulo. Na Arena Pantanal. Eu vou de vitória do São Paulo. O São Paulo não deve poupar ninguém, né? Não. Sobrou só o brasileiro. Vai focar em pegar G4. E eu vou de vitória do São Paulo também. São Paulo, eu tava vendo lá que os jogadores estão bem focados no quarto ou terceiro lugar do brasileiro. Sim, é o que sobrou, né? Não tem como estar focado Quer em outra coisa. classificar... Quer a classificação direta ali. Lembrando de São Paulo, né? Tava falando que eu vi um vídeo do Di Sola, né? De briga de técnico com jornalista. Eu vi o vídeo do Zubeldia querendo mostrar um lance no Twitter pra um jornalista. Esse vídeo é incrível. Ele levanta e fala, eu vou aí! E volta pro microfone, eu vou aí te mostrar. E volta, o que você tava fazendo que você não viu o lance? Dá umas coringadas em todas as coletivas. É muito engraçado. O Zubeldia, que na verdade começou a surgir o negócio de Boca Juniors, durou meia hora, ninguém nunca mais falou nada. Boca Juniors já contratou um técnico, né? Já? Aquele Gago, né? Fernando Gago, alguma coisa assim. Então, é que falaram que nós... Mano, primeiro surgiu de um jornal da Argentina a seguinte notícia. Sempre começa assim. Ó a notícia. Que Zubeldia já procurou advogados porque queria ir pro Boca Juniors. Sempre começa Aí assim. depois falou que o São Paulo liberaria tranquilamente o Zubeldia pro Boca Juniors. Aí isso durou tipo meia hora. Depois nunca mais saiu uma notícia falando sobre isso. Deixa eu puxar aqui. Quem que é o cara que foi pro Boca? Onde que eu vi? Vai puxando aí o próximo jogo, enquanto eu procuro aqui. Acerta com o Fernando Gago. Só que isso é de 2 dias atrás. Ainda não saiu, tipo, uma... Tá falando que tá fechado mesmo. É, mas Fernando é da Gago. TNT. É da TNT Sports. É, que é TYC Sports. Fernando Gago é o novo técnico do Boca Juniors. O Boca está finalizando as documentações 3 dias atrás. Mas já foi, né? Ah, tá fechado. Tá fechado. Qual que é o próximo jogo?
Vasco da Vasco e Gama e Juventude. Juventude, São Januário e vitória do Eu Vasco. com a vitória do Vasco nesse jogo. Também. Sim, depende muito do fator Léo Pelé, né? Mas Pé o Lelé. é o Lelé. O Vasco tá igual o Galo. Tá ali no meio de tabela do Brasileiro e vai focar na Copa. Sim. Sim. Daniel, vamos puxar então aqui uma brincadeira triste. Às vezes é necessário refletir, né, sobre o que já passou, aprender com as suas dores. Danilo, quais são suas 3 maiores decepções com o Internacional? O pódio de decepções. Vou falar as minhas 3 no Fala o Inter, bronze, as prata e posições e o Diogão vai falar as 3 dele. E assim, eu ainda tô meio incerto do posicionamento, mas o top 3 tem que ser. Eu vou colocar aqui. O bronze vai ser Edenilson, 41 anos. Nossa. Final do Isso não é Brasileiro ouro, de não? 21. Não, sabe por quê? Porque eu perdi a esperança no jogo que perde contra o Sport, que foi na rodada antes de jogar com o Flamengo e perder lá. Quando perde aquele jogo, eu falei, o Inter entregou, tava nas mãos. Aí vai lá e perde pro Flamengo, aí eu falo, agora tá na mão do Flamengo. Aí o Flamengo perde pro São Paulo, fica lá o Inter dependendo, cria aquela expectativa, mas ela cria só no final, ali a hora que sai o gol, eu ainda tô pensando que o Flamengo vai virar, mesmo que o jogo já tinha acabado, eu falei, não, o Flamengo vai virar lá, acabou. Não é possível que isso tá acontecendo, e tipo assim, 3 segundos depois eu vejo o cara com a bandeirinha levantada. Você chegou a comemorar? Ou você ficou, tipo assim, parado? Eu dei aquela comemorada de 2 segundos. Tipo, vamos, saiu o gol, aí eu olho pra TV, antes de olhar pra TV eu penso, não é possível que isso tá acontecendo. Daí eu olho pra TV e já dou aquela baque, ele quebrou. Eu falei, não, anulou. Daí eu já fico Teve parado. mais um gol anulado nesse jogo? Não, Ou foi só esse? só esse gol anulado. É que foi um O jogo que com umas teve foi um polêmicas. pênalti não marcado, né? Que... Vou me exceder um pouquinho aqui, mas... Danilo já falou essa Simplesmente. frase umas 10 vezes aqui. Aquele braço do Ramiro foi marcado em todos os jogos que aconteceu depois do jogo do Inter. O único jogo que não foi marcado o pênalti foi naquele. Que é o braço de apoio. Mas o braço não estava nem 90 graus. Não era um braço que ele estava ali em posição natural. Era um braço que estava totalmente para trás. 180 graus. O braço estava quase acima da cabeça. Você lembra quem que era o técnico? O juiz? Pior que eu não lembro. Eu tenho uma vaga lembrança que talvez seja o Wilton. Mas eu não tenho certeza. Então não vou falar. Quem que era o aqui. jogador que na hora que o juiz levanta a bandeirinha ele vem rindo? Tipo, parece que ele tá rindo. Era o Heitor, não era? O lateral Heitor vai pra Ele tá sem peitar sorrindo. o juiz. Tá doido. E em segundo lugar, eu vou pôr a eliminação pro Fluminense de 2023. Porque, assim, esse eu tava acreditando bem mais do que o título brasileiro de 21, de 20, né, que acabou em 2021. É que empata lá, né? Lá no Maracanã. Então, o duro é Sai que, ganhando tipo, sai perdendo no Maracanã, vira o jogo com o Inter jogando muito bem, o Fluminense tem um expulso, o Inter tem a chance de sair de lá no 3-1 e toma um gol do Cano ali no finalzinho, mas tipo, agora era no Beira-Rio, a gente só empatou lá, é só fazer o básico aqui. O Inter joga bem até o John Kennedy entrar, faz o gol, o Rener Valencia perde muitas chances ali de matar o jogo. Aí entra o John Kennedy, numa falha do René, ele vai lá e consegue fazer o gol, e ali eu já dou o baque e fico pensando, nos pênaltis eu não sei se vai. E até que saiu o gol do Cano. Aí ali foi triste, não dormi a noite toda, fui trabalhar no outro dia, fui conseguir dormir só acho que umas 30 horas depois do jogo, ficou martelando ali por muito tempo na minha cabeça. E top 1 decepção pra mim foi a final da Copa do Brasil de 2019. Porque apesar da gente perder o primeiro jogo, tipo, foi
Foi quem? Foi o Guerreiro ou foi o Dair que falou que o Inter Foi o Guerreiro. em casa, como que era? Foi o Guerreiro falou, em casa a gente resolve. É. E sempre tem um pra falar Sim. em casa a gente resolve. E assim, foi a primeira final, depois de muito tempo, que o Inter vai de uma competição grande. Porque o Inter não chegava em final de Copa do Brasil, de Libertadores, de Sula, desde lá de 2010. Então, eu falei, agora que eu vou ver o Inter ganhar um título grande. Acreditei, assim, confiava em... Era a época que eu confiava em Edenilson, Cuesta, Nico Lopes e companhia. Sim. E é o primeiro isso? grande baque. Porque, tipo, a gente perdeu o primeiro jogo, era mais difícil, mas em casa é só a gente ganhar e ir pros pênaltis. A gente eliminou o Palmeiras nos pênaltis, a gente vai conseguir ganhar. Pô. Eu tinha o sentimento de já ganhou quando foi pra final contra o Atlético Paranaense. E também chorei muito depois dessa final. Cara, o meu top 3. Ó. Tem muito. Eu tô pensando. Eu tô com 5 na minha cabeça aqui. Eu vou esse citar top os 5, 3 aí eu foi puxo. os mais doloridos, né? Porque, tipo, eliminação pro Globo, eliminação pro Vitória, essas outras eliminações, eliminação pro Flamengo na Libertadores de 2020. Ela Assim, era... dá mais raiva do que dor. Dá mais raiva do que dor. A dor é quando você sente que dava e não deu. Sim. Ó, eu tô com 5, eu vou explicar os 5, aí eu pego 3. Beleza. O primeiro, o que eu vou falar é o mais recente, São Paulo e Botafogo. Cara, eu tava muito mal no dia seguinte. Muito mal. O outro, São Paulo e Independente Del Valle, final da Sul-Americana. São Paulo e Palmeiras 4-0, e esse eu vou tirar. Porque eu acho que um 4-0 é tão bizarro que para de ser dor e já é raiva. Exatamente. Já vira raiva. É. Eu, tipo assim, se é pegar as duas do mesmo ano, que foi essa e foi o Del Valle, eu sinto muito mais, fico muito mais mal pelo Del Valle do que pelo Palmeiras. O Palmeiras deu 2-0, eu já tinha desistido do jogo. Sim. Então, acabou. Vai muito do nível do Foi a adversário. O Assim. Palmeiras já era favorito. Eu fiquei com raiva, então esse eu já tiro. Brasileirão 2020. Derrocada de Diniz. E eu tenho um que é o Paulistão de 2019, gol de Wagner Love. Lembro desse. Por quê? Esse, especificamente. Porque foi minha primeira grande decepção com o São Paulo. Porque, por exemplo, você sempre falou, teve essas eliminações. O São Paulo foi eliminado pro Colón da Argentina, pra Defensa e Justiça. Minha primeira Que são mais vexames Sim, do que decepções. São mais vexames. O São Paulo ali, 2013 até 2018, o São Paulo só acumulou vexames onde eu não tinha esperança de nada. Porque o São Paulo não chegou em nenhuma final de Paulista. Nenhuma. Então, eu não tinha aquele negócio de, meu Deus, a gente vai ser campeão. Até de 2018, o São Paulo briga pelo título, só que o São Paulo perde muito antes do Brasileirão. Só que em 2009, São Paulo chega na final. Gol do Danilo Avelar do Corinthians. Aí o Antony empata no finalzinho do segundo tempo. E até que tem o gol do Wagner Love, acho que com 45 minutos. Eu fico olhando, tava eu e meu pai assistindo. Tipo assim, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Porque eu fiquei olhando pra tela. Eu falei, calma aí, o que tá acontecendo aqui? Não é possível, tipo. Meu Deus, cara. É minha primeira, tipo, decepção, assim, tipo, de. Meu Deus, de ficar mal de ter perdido. Aquilo lá de... Calma aí, a gente não vai ganhar. Exato. Cara, essa hipótese não passa na sua cabeça até ter esse baque. Porque foi a primeira vez que eu vi meu time numa final. Porque a diferença do vexame pra decepção é esse sentimento. Sim. A gente não vai ganhar. Quando o vexame você tá lá, saiu o primeiro gol, ou antes do jogo, a gente já perdeu isso aí. Sim. Tem que mandar todo mundo embora, trocar tudo. A decepção, você não tá ligando quem é o técnico, quem vai ser o técnico amanhã. Você não tá ligando quem que é o jogador que perdeu. Você tá... Como assim a gente não ganhou? Não, e cara, eu não sabia o que era assistir uma final do meu time. Eu não sabia. Sim. A primeira final que eu lembro é a da Sula 2012, mas eu só lembro de eu indo comemorar a final. Eu não lembro de eu estar assistindo. Então, tipo assim, sabe, eu era criança, tinha 7 anos. Mas por ser um paulistão, eu vou tirar.
Eu vou ficar com o meu top 3, então. Em terceiro lugar. São Paulo Independente Del Valle. 2-0. Córdoba 2022. Se eu não me engano, foi perto das eleições. Foi um dia anterior das eleições. Eu acho que foi o primeiro turno. Foi. Porque a do segundo turno foi o dia anterior da do Flamengo. O Flamengo foi campeão em cima do Atlético Paranaense. Sim. Esse jogo foi... Nossa, cara. Depois do que foi aquela... Que o São Paulo... Detalhe, o São Paulo passa assim no sufoco contra o Atlético Goianiense na semi. 2 gols do Patrick. Verdade. 2 gols do Patrick. São Paulo passa nos pênaltis. Só, cara, quando São Paulo passou, tá maluco. Que louco. Nossa, passamos. Porque agora, além de ser uma final, era a primeira final grande. Eu tinha visto a final do Paulista de 19, 21 e 22. Tá maluco, eu fiquei louco. Vamos ser campeão. E aí, foi a mesma coisa que você falou contra o Atlético Paranaense. Eu fui achando que, contra o Del Valle, ganhamos o time do Equador. Cara, aí eu tava... Era aniversário do Caio. Sabe, o Caio, amigo nosso. Tava lá no aniversário dele. O aniversário a gente ia dormir lá e tudo. Ele não torcia ainda pro São Paulo. Ele não gostava ainda de futebol. Sim. Aí eu tava lá, aí eu era numa fazenda do avô dele. Eu volto pra Birigui pra assistir. Aí era em Bilac. Eu volto pra Birigui pra assistir. Tenho um choque de realidade que foi aquele jogo e volto pro aniversário. De puto da vida, mano. Ah, eu não voltaria, não. Não, eu voltaria porque, tipo assim, o pessoal ia dormir e tudo, sabe? Mas, mano, eu fiquei muito mal. Muito mal. Assim, até hoje eu não entendo como o São Paulo eu perdeu. voltaria, mas tipo, seria outro eu. Acabado. Mas eu tava, era Porque, outra coisa. Assim, do que você tá falando de, a gente eliminou o Atlético Goianiense e agora vai. Essa Copa do Brasil 2019 do Inter tem um peso, porque tipo, a gente elimina o Palmeiras num jogo que a gente perde pro Palmeiras no Allianz, 1-0, gol do Rafael. Vai pro Beira-Rio, a gente ganha de... Foi 1-0 ou foi 2-1? Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar. De 1-0. Só que sai um gol do Cuesta no finalzinho. E assim, um lance de falta que não existe. Ele pulou junto com acho que o Felipe Melo, que tava no lance. Faz o gol, o juiz anula. Eu nunca xinguei tanto um juiz na minha vida. Minha mãe tava do meu lado assistindo. Acho que foi um dos primeiros jogos que minha mãe quis assistir comigo. É palmeirense. Sim. E o Inter vai pros pênaltis. O Moisés do Palmeiras e o Everton, goleiro, perdem pênalti. O Patrick, que fez o gol da vitória do Inter, perde o pênalti. O Inter jogou muito bem aquele jogo. E a gente passa nos pênaltis. É uma extravagância de alegria. Depois a gente pega o Cruzeiro, que era o atual tricampeão. Bicampeão. Que ele tinha ganhado 2018, 2017. Sim. E a gente ganha na ida e ganha na volta, agregado 4-0. Acabou. A gente ganhou do atual bicampeão, 4-0 no agregado. Tinha o detalhe que era o Cruzeiro 2019. Mas o Cruzeiro ainda era do Mano Menezes. Ainda era? Ainda era o Mano Menezes. Tipo, ele tava... e foi semifinal, né? Ele tava capengando no Brasileiro, mas ele estava confiante de chegar na final da Copa do Brasil e o Inter atropela o Cruzeiro. Aí chega na final contra o Atlético Paranaense. Eu não dei a mínima que eles tinham Pablo, que tinha Bruno Guimarães. Não, o Pablo já tava no São Paulo. Já Marco Ruben. 2019? Ele chega no começo de 19. Já tinha Marco Ruben, já tinha... Era Bruno Guimarães, Renan Lodge. Rony. Rony era o grande nome do time. Esses caras todos... Pô, quem que são esses caras, pô? O Inter eliminou o Cruzeiro ganhando 2-0 no Mineirão. Santos. Exatamente. Thiago Heleno, você ficou com o Thiago Heleno. E foi um grande... Eu não tinha medo de ninguém do Atlético Paranaense naquela época. Mano, mas o Inter foi como franco favorito. Olhando hoje, eu não sei se ele foi como franco favorito, mas era favorito, sim. Com certeza. Sim. Então... Porque, assim, olhando hoje também, o time do Inter... Não era também... A escalação. Tinha goleiro Marcelo Lomba, lateral Bruno, lateral Wendel. Peraí. Bruno que passou por São Paulo e Bahia. São Paulo, é ele? Exatamente. Lateral esquerdo? Lateral direito. Deixa eu ver a foto se é ele mesmo. É ele. É. Eu não lembrava que ele tinha jogado no Inter. Exatamente. Tava lá Rodrigo Lindoso. Nossa. Patrick.
Rodrigo Moledo. Aí entra do banco o Wellington Silva. Só os craques. Nonato. Então, assim. eu tava confiando nesse time Nico pra ser Lopes não campeão. tava indo no time? Nico Lopes, mas Nico Lopes era bom. É que eu tô citando os ruins. Você aqui. gostava do Guerreiro? O Guerreiro eu gostava. Gostava dele. Esse aqui foi na ida. Deixa eu ver se mudou alguém pra volta. Acho que não mudou ninguém. Era uma ilusão diferente. falsa que tínhamos desse time. Na volta jogo com Elton Silva de titular. Tinha Edenilson no time também. Nossa, Guilherme Parede entrou nesse jogo da volta. E o pior é que eu gostava do Guilherme Parede porque ele era o ruim com raça do Inter. Mano, cara, a pior coisa que existe é você gostar do jogador porque ele tem raça. Por quê? Exatamente. Isso mostra que o time tá uma merda. Olha esse banco do Inter. Zeca lateral, Nossa. Klaus zagueiro, Heitor lateral, Martin Sarrafiore, Neilton, Richelli. Nossa, Oh, Richelli. Richelli, Onde que ele tá? na Arábia. Meu Deus do céu. Ô, ele jogava bem essa época. Sim, sim. Não tá mais na Arábia. Tá no Anápolis, do Goiás. Cara, ele jogou muito bem pelo esporte. Sim. Ele vem, acho que do esporte pro Inter, se não me engano. Eu fico muito puto que nesse jogo o Rogério Ceni não entrou com Miranda no time. Ele resolveu entrar com o Diego Costa e Léo Pelé. Esse é seu top 2, né? Top 3. É que você falou primeiro... Não, eu tirei Esse é o Paulista. terceiro? Eu tirei Ah, Paulista. tá. Meu top 2. Mas você acha que esse foi mais decepção que o Paulista? Porque, tipo, o Paulista eles chegam a empatar e tomam gol no foi? finalzinho. É que eu tirei pelo fato de ser paulista. Mas acho que o contexto do jogo... Que, tipo, Eu o acho São Paulo que- joga mal Não, nessa então, final. O que mais me decepcionou foi o Paulista. Então eu vou trocar, vou colocar o Paulista. Porque pelo fato de que foi o primeira decepção minha mesmo. Então vamos trocar então. Segundo lugar. São Paulo e Botafogo. Está fresco em minha memória. E talvez daqui uns 5 anos é capaz de ser o primeiro. Mano, meu Deus do céu. Dá até raiva de falar desse jogo. O que é... Vocês não sabem a emoção que eu senti no gol do Caleri. A história contada é muito cruel. Exato. Esse é o problema desse jogo. O jogo foi cruel. Pra quem viu o vídeo no TikTok, no Instagram, que eu gravei... O Diogo tava sem alma gravando Mano, esse eu vídeo. gravei... Depois vocês veem, vai lá. Eu abro o vídeo assim... O futebol tem seus momentos bons, mas o futebol às vezes é cruel. Eu pensei aquilo na hora que terminou o jogo. Eu falei, eu vou começar assim, porque não é possível. Mano, cara, aquilo lá... Meu Deus do céu, velho. Falar desse jogo já me dá uma agonia. Porque o São Paulo consegue empatar numa agonia lá no Newton Santos. Vem pro Morumbi, toma o gol do Almada. Eu já tava desistindo, até que saiu o pênalti. Falei, agora, o Lucas perde. Aí o Caleri... Cara, com 42 minutos o Caleri faz aquele gol. Vocês não sabem a emoção que eu tive naquela hora daquele gol. Me deu vontade de chorar. Eu saí correndo aqui. Eu liguei pro Danilo. Falei, Danilo aqui em São Paulo, caramba. Eu saí maluco. Eu entendi 2 palavras daquela ligação. Daqui a pouco eu ligo de volta. Mano, vocês não sabem. Porque, cara, quando sai um gol desse no final do jogo, você fala assim, nunca que nós perdemos agora esse jogo. É isso que você pensa, né? Sim. E vem pros pênaltis. Aí, de novo, Caleri erra. Eu já falei, acabou. Aí o Botafogo erra depois com o Vitinho. Aí eu falo, não, é agora. Aí vai o Nestor e erra. Mano, aquele jogo foi cruel. Foi cruel. E, assim, Deus do céu. sobre esse jogo, a parte dos pênaltis, pode ser seu ídolo de infância, pode ser, assim, o amor da sua vida no gol. Numa cobrança de pênaltis, se seu goleiro não acerta um lado da bola, você vai xingar e odiar ele pra sempre. Lógico. Não, o Não Rafael... dá pra um goleiro Cara, o errar Rafael, todos os campos. Eu adoro ele. Pô, eu gosto muito dele. Só que, mano, não tem como. Ele errou todos os lados. Todos os lados. Não, bizarro.
Não quero falar muito mais desse jogo pra não ficar mais triste. Nossa, fiquei muito, muito triste. Vou falar o primeiro lugar. Você já deve saber. Brasileirão 2020. 7 pontos na frente. Faltando ali umas 8 rodadas, acho que fazer. O São Paulo dá a grande pipocada. Assim, o Botafogo salvou vocês. Porque aí eles entraram na frente. Assim, o São Paulo era tava grande. sendo baleado ali de zoeira. Botafogo... Calma, São Paulo. Eu entro nessa bala pra você. Nossa. Cara, a do Botafogo vai ser muito difícil alguém bater. O Botafogo era 12 pontos. Exatamente. E ele perde o título num 4-3 pro vice. Que ele perde ali, né? Que eu acho que o Botafogo poderia ter feito O Botafogo faz 4x1 ou 4x0. 4x1 com o Thiago Tiquinho. Tava 3x1 na hora. Tava 3x1. Só que podia ter feito o Botafogo 4x1 faz 3x0 ter no primeiro matado. tempo. O Botafogo faz 3x0 no primeiro tempo. Exatamente. Toma um 4x3. Mas vamos falar de São Paulo. São Paulo, então, tava bem. Eu lembro que o último jogo que ganhou, antes lá daquilo tudo, foi um 2x1 em cima do Fluminense. 2 gols do Brenner, lá no Maracanã. Saudoso Brenner. Aí o São Paulo volta pra cá, é eliminado um dia antes do Ano Novo, na Copa do Brasil pro Grêmio. Foi triste também. Mas, beleza, éramos líderes. Até que tem um fatídico jogo contra o Bragantino. Contra o Bragantino. Que nesse jogo o São Paulo, cara, faz um primeiro tempo tenebroso. Tenebroso. O primeiro tempo acabou 4x1 pro Bragantino. O jogo acabou 4x2. Eu achei que o Bragantino ia fazer mais uns 5 gols no segundo tempo. E aí começa a derrocada de Fernando Diniz. Né? Começa ali, naquele jogo. Foi nesse jogo que ele fala... Tipo, se a gente olhar pra um outro aspecto, a gente ganhou o segundo tempo. Não, isso aí foi numa eliminação pra um... Não, a gente perdeu na fase de grupos pra LDU. E foi eliminado na Libertadores, na fase de grupos desse ano. A LDU faz 3x0 no primeiro tempo. E o São Paulo, o jogo acaba 4x2. Porque ela faz um gol no segundo, o São Paulo faz 2. O Diniz vira e fala: ganhamos o segundo tempo de 2x1. Mano, aquilo lá foi ridículo. Ganhamos o segundo tempo de 2x1. Eu acho que no jogo contra o Bragantino, tipo, só volta uma piada. Porque eu lembro muito desse cenário. Cara, que ridículo. Mano, o ano de 2020 é tenebroso. Por quê? São Paulo é eliminado na fase de grupos da Libertadores. São Paulo é eliminado em casa pro Mirassol. O São Paulo é eliminado pro Lanús na Sul-Americana. Perdemos lá de 3x2. Aqui, o São Paulo fez 3x2. Eu acho que foi. Não. São Paulo fez 4x2. São Paulo abriu 4x2 aqui. No último minuto, o Lanús fez o gol e passou pelo gol fora. Sim. Tenebroso. Na Copa do Brasil... Assim, essa derrocada no Brasileiro, por ser mais dispersa, não ter ido... Foi um jogo que decidiu a derrota do São Paulo. Talvez no futuro tenha menos peso. Sim. E mas assim, a gente também tá fazendo uma análise aqui do que a gente viveu, né? Sim. Porque com certeza o torcedor do Inter que viveu 2005, 2009, até é muito falado o brasileiro do que o Inter, do Tinga lá. Que o Tinga foi expulso por sofrer um pênalti. E até a Libertadores de 2015, que o Inter é eliminado pro Tigres com o gol do Gignac ou do Sobis, não lembro agora. Mas eu vivi um pouco, mas eu era muito novo ainda. Então não tenho tantas lembranças assim. E, tipo, eu não consegui ver o jogo. Eu vi, tipo, uma reportagem no Globo Esporte, porque eu tava, acho que, no Mato Grosso. Então... Não, então, por exemplo, eu também, a Libertadores 2016, que São Paulo é eliminado roubado na semifinal contra o Atlético Nacional, eu era novo e meu pai e minha mãe não deixavam eu ficar dormindo até tarde. Porque naquela época que os jogos da Libertadores era 10 horas da noite. Exatamente. O jogo acabava mais de meia-noite. E eu não podia, porque eu tinha aula no outro dia. Eu tinha 11 anos. Sim. Aí eu tive que dormir. Mas terminando do São Paulo, esse jogo contra o Bragantino, então tem esse 4x1 no primeiro tempo. Eu acho que essa derrocada do São Paulo aí foi... O Bragantino enfiou a faca e o Inter girou. Ah, sim. Porque o 5x1 acaba com toda a esperança do São Paulino. Tem uma coisa entre aqui. Tem uma coisa entre. Primeiro, depois desse jogo, tem o áudio do Mascaradinho, que é a coisa mais ridícula já vista.
porque o Diniz xingou um jogador que ele era amigo, ele gostava do Tietê. Tanto que ele chamou o Tietê de volta porque ele treinou com o Tietê lá no Audax, quando o Diniz estourou como técnico, 2016. Era o Tietê o jogador do time dele. E sai esse áudio aí, imagina. Já foi uma... Como que é? Ingrato do caralho, mascaradinho. Foi esse nível os xingamentos do Fernando Diniz. Aí o São Paulo perde em casa. Em casa. Eu lembro que teve outra derrota antes. Não, o São Paulo perde em casa pro time C do Santos. É verdade. Sabe por quê? O Santos estava se preparando pra final da Libertadores. O Santos não entrou com o time reserva. O Santos entrou com o time C. O São Paulo perdeu de 1-0 pra esse time. Foi ridículo aquele jogo. Empata com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada com gol do Tietê. E tem o fatídico 5-1. Só que o 5-1, eu já fui um pouco sem esperança. Porque já, tipo assim, sabe? Depois dessas duas derrotas, só que assim, você vai sem esperança, só que você não imagina que vai ser um 5-1. Eu acho que, assim, esse jogo, eu dormi na casa do meu amigo São Paulino. E assim, foi com o clima meio ruim depois do jogo. Porque a gente foi lá, comeu um lanche, vamos ver o jogo. E tipo, começa a sair os gols do Inter, e eu tava na casa do meu amigo São Paulino, e eu tipo, posso comemorar? Aí começa a sair 3, 4... Sai 2 no primeiro tempo, aí o Luciano empata no finalzinho. Quando o Luciano empata, eu falo, vai, é agora. Volta no segundo tempo, 3 gols do Yuri Alberto. 3 gols do Yuri Alberto. E foi assim... Foi incrível aquele jogo. Nossa. Aí depois de São Paulo empata em casa pro Curitiba, empata em casa com o Palmeiras. Eu vi que, acho que perde pro Atlético Goianiense fora. Perde pro Atlético Goianiense fora, que é o jogo que o Diniz cai. Ele não cai no 5-1. Ele cai ainda pro Atlético Goianiense. E aí, curiosamente, o São Paulo ganha do campeão na última rodada de 2. Quem que comandava o São Paulo nesse jogo? Era o Visoli, era o auxiliar. Nossa, cara. Que desastre. Mas é isso. Olhando hoje dá pra rir, né? Do desastre que foi pra nós dois. Nossa, cara. O Brasileirão 2020. Desastre pros dois. Que o São Paulo vai lá, pipoca. O Inter vai lá, pipoca e cai no colo do Flamengo o campeonato. O Flamengo não queria. Desde o começo, o Flamengo não queria o campeonato. Não. É que caiu. Sorte do Flamengo que não jogou contra ele mesmo, senão o Rogério Ceni perdia. Mas beleza então, né, Danilo? Finalizamos o podcast de hoje. Eu só queria dar uma nota do podcaster aqui. Cole Palmer é o melhor jogador em atividade. E assim, eu voltei a ser fã de um jogador por causa do Cole Palmer. Tô muito fascinado no futebol de Cole Palmer. Quando que ele é o próximo jogo dele? Deve ser esse final de semana, né? Ele não jogou aí pela Conference, né? Tá sendo poupado porque tem que ser, né? O cara tem nível de Champions League, não vai jogar Conference. E deixa eu ver quando que é. Chelsea. Domingo, 10 horas da manhã, contra o Nottingham Forest. Tá jogando muita bola. Melhor jogador em atividade. Sim. Danilo e Murilo, ex-brasileirão, vão ter que segurar ele. Sim. Alex Telles foi convocado na seleção, né? No lugar do... Foi. Do Arana. Do Arana. Beraldo. Assim, achei meio precipitado. Também achei. O cara jogou 2 jogos pelo Botafogo, tava na Arábia sendo reserva, e agora convocado. Beraldo foi convocado no lugar do Bremer. Achei o Bremer teve uma lesão feia. Mas eu acho que ele poderia ter dado chance pra outra pessoa. Não necessariamente ele Murilo. Nunca... Não necessariamente esse Murilo. Aí nunca vai ser convocado. Mas é que, tipo assim, eu também não posso falar que eu... Cara, eu nunca peguei pra assistir os jogos do Murilo também. Que assim, todo mundo falando, mas ele tem estatísticas boas pra um zagueiro de Nottingham Forest. E só. Sim. Mas é isso. Aguardem nossa live de amanhã. Compareçam na live. De amanhã, né? De amanhã. Do domingo. Sim. Beleza então, né, Danilo? Falou? É isso aí. Falou, Diogão. Falou.